Atenção para o toque de 5 segundos. A Câmara Municipal de Piraí passa a transmitir ao vivo, a partir desse instante, a sessão legislativa através da Câmara Piraí Web TV. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Anderson da Silva, Darley Gomes de Moraes, Flávio de Almeida Ribeiro, Mário Hermínio, Luiz Fernando Colucci Júnior, João Roberto Ladeira, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, Wilden Vieira da Silva, Luiz Fernando Colucci Júnior e Júnior Rocha, presente. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 37ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem número 18/2013, excelentíssimo senhor presidente. Tenho elevado a honra de submeter a essa egrégia casa projetos de lei em anexo que tratam das necessidades de adequar a legislação municipal que disciplina os conselhos municipais do idoso, da criança e do adolescente, da segurança alimentar, dos portadores de deficiência e da mulher, às normas estabelecidas no âmbito estadual e federal. A presente medida tem como objetivo principal assegurar que as conferências municipais sejam realizadas em consonância com as referidas conferências estaduais e federais, propiciando a uniformização da pauta das referidas conferências, que, via regra, assegurarão melhores resultados nas 3 esferas de governo. Cumpre-se registrar que as alterações propostas foram ratificadas pelos presidentes de cada conselho, que demonstraram mais uma vez o compromisso de buscar, com a parceria dos poderes executivo e legislativo, uma maior efetividade nas questões de demandas pertinentes à sua área de atuação. Senhor presidente, nobres edis, temos a plena convicção de que vossas excelências não medirão esforços para aprovar os projetos em apenso, face à importância e complexidade dos assuntos que são debatidos junto aos conselhos municipais e principalmente nas conferências que contam cada vez mais com a participação efetiva da nossa população. Reiteramos protestos de elevada estima e consideração e apreço. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito municipal. Mensagem número 20/2013. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, submeto à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2014 e da outras providências em cumprimento à Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Nossa Carta Magna dispõe que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 1. O plano plurianual. 2. As diretrizes orçamentárias. 3. Os orçamentos anuais. Discorre ainda o texto constitucional que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. No caso do município de Piraí, as prioridades e metas para o exercício financeiro de 2014, especificadas com macroobjetivos, serão estabelecidas e detalhadas na lei que irá dispor sobre o plano plurianual para 2014 a 2017. Como a parte inicial do processo de elaboração, a legislação municipal orçamentária do próximo ano se configura como imprescindível instrumento de planejamento que engloba as políticas de desenvolvimento, aumento da arrecadação e, principalmente, a busca de um serviço público de qualidade. Por força de lei, o projeto que será analisado por vossas excelências compreende em sua estrutura prioridades e metas a serem definidas no PPA, estrutura e organização do orçamento municipal, diretrizes para elaboração e execução do orçamento, despesas com pessoal e encargos, receita e alterações na legislação tributária, anexos de metas e riscos fiscais. Os nobres integrantes desta Casa Legislativa acompanharam o esforço do Executivo no cumprimento das normas que antecedem a elaboração do LDO
que culminam nas audiências públicas realizadas pela Secretaria Municipal de Fazenda, demonstrando o panorama e a situação financeira que dispomos para cumprir nosso programa de governo no ano de 2014. A participação popular se mostra indispensável a uma gestão transparente e cristalina, alicerçada nos pilares da responsabilidade fiscal e probidade administrativa. Com o cumprimento de mais esta etapa, que norteia o planejamento e o comprometimento do governo municipal com os parâmetros contidos no plano do governo apresentado à população, temos plena convicção que o Executivo e o Legislativo piraiense caminharão juntos na busca de uma gestão voltada para a participação popular com a transparência financeira que a população que nos confiou seu voto merece receber. Por derradeiro, cumpre registrar que no presente projeto, os nobres edis encontrarão as informações pertinentes à elaboração de lei orçamentária que oportunamente será encaminhada a esta Casa Legislativa. Pelos motivos expostos, entendemos ser desnecessário maiores considerações sobre a sua essência, pois os anexos que integram demonstram as metas a serem efetivas no exercício de 2014. Neste sentido, contamos mais uma vez com a compreensão e o discernimento peculiar de cada integrante deste egrégio poder para aprovação do projeto em anexo, externando os meus sinceros e legítimos votos de um mandato repleto de realizações em benefício do povo piraiense. Reitero desde já protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 37/2013 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2014 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Piraí, capítulo 1, das disposições preliminares. Artigo 1. Fica estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 128, parágrafo 2º e seus incisos da Lei Orgânica do Município de Piraí, as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do município para o exercício de 2014, compreendendo: 1. As prioridades e as metas da administração pública municipal. 2. A estrutura e organização dos orçamentos. 3. As diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. 4. As disposições relativas à dívida pública municipal. 5. As disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. 6. As disposições sobre alterações na legislação tributária do município. 7. Metas fiscais. E 8. As disposições finais. Capítulo 2. As prioridades e metas da administração pública municipal para 2014. Artigo 2º. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2014, especificadas de acordo com os macroobjetivos da administração, serão as estabelecidas e detalhadas na lei que irá dispor sobre o plano plurianual para 2014 e 2017. Capítulo 3. Da estrutura e organização dos orçamentos. Artigo 3º. Para efeito desta lei, entende-se por: 1. Programa. O instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. 2. Atividade. Um instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do governo. 3. Projeto. Um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação e do governo. 4. Operação especial. As despesas que não contribuem para a manutenção das ações do governo, das quais não resultam um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Parágrafo 1º. Cada cronograma identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. Parágrafo 2º. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e subfunção às quais se vinculam na forma de anexo que integra a portaria número 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão. Parágrafo 3º. As categorias de programação de que trata o artigo 167... sexto da Constituição Federal, serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais. 4. O orçamento fiscal e da Seguridade Social compreenderão a programação dos órgãos do município, suas autarquias e fundos especiais. Artigo 5. O projeto de lei
orçamentária, o projeto de lei orçamentária anual será encaminhado ao Poder Legislativo conforme estabelecido na Lei nº 287, de 23 de maio de 1991, e Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, no artigo 22, e seus incisos e parágrafo único, e será composto de texto da lei, consolidação dos quadros orçamentários, anexo dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, discriminada a receita e despesa na forma definida nessa lei. Parágrafo 1º. Integrarão a consolidação dos quadros orçamentários a que se refere o inciso 2º deste artigo, incluindo os complementos referidos no artigo 22, inciso 3 e 4, e parágrafo único da Lei nº 4.320/64, os seguintes demonstrativos. 1. Resumo da estimativa da receita total do município por categoria econômica e segundo a origem dos recursos. 2. O resumo da estimativa da receita total do município por rúbrica, categoria econômica e segundo a origem dos recursos. 3. Resumo da despesa por categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação. 4. Da fixação de despesa do município por função e segundo a origem dos recursos. A fixação da despesa do município por poderes e órgãos e segundo a origem de seus recursos, da receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta, da receita prevista para o exercício a que se refere a proposta, da despesa realizada no exercício imediatamente anterior, da despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta, da despesa fixada para o exercício a que se refere a proposta, da estimativa da receita dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, isolada e conjuntamente por categoria econômica e origem dos recursos. 12º, do resumo geral da despesa dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, isolado e conjuntamente por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, das despesas e receita de orçamento fiscal e Seguridade Social, isolada e conjuntamente, da distribuição da receita e da despesa por função do governo dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, isolada e conjuntamente, da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos do artigo 70 e 71 da Lei Federal nº 9.394, de 96, por órgão detalhado, fontes e valores, por programas de trabalho e grupos de despesa, da aplicação dos recursos referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, na forma de legislação que dispõe sobre o assunto, do quadro geral de receita de orçamentos fiscal e Seguridade Social, isolado e conjuntamente por rúbrica e segundo a origem dos recursos, da aplicação dos recursos que trata a emenda constitucional número 25, a receita corrente líquida com base no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, da aplicação dos recursos reservados à saúde, o que trata a emenda constitucional número 29, na Lei Orçamentária Anual, que apresentará conjuntamente a programação dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, em consonância com os dispositivos na Portaria número 42, de 14 de abril de 1999, em consonância com os dispositivos na Portaria número 42, de 14 de abril de 1999, no Ministério do Orçamento e Gestão da Portaria Conjunta, STN/SOF, número 2, de 6 de agosto de 2009, a discriminação de despesa será apresentada por unidade orçamentária expressa por categoria de programação, indicando-se cada uma nos seguintes níveis de detalhamento. 1. O orçamento a que pertence. 2. O grupo de despesa a que se refere, obedecendo a seguinte classificação. A. Despesas correntes, pessoal em encargos sociais, juros e encargos à dívida, outras despesas correntes. B. Despesas de capital, investimentos, inversões financeiras, amortização e refinanciamento da dívida, outra despesa de capital. As diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. Artigo 7. O projeto de lei orçamentária do município de Piraí, relativo ao exercício 2014, deve assegurar o controle social, a transparência e o equilíbrio entre as receitas e despesas na execução do orçamento, abrangendo os poderes legislativo e fundos. 1. O princípio de controle social implica assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento. O princípio de transparência implica, além da observação do princípio constitucional da publicidade, a utilização nos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento. Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração e fiscalização do orçamento através da definição das prioridades de investimento e interesse local mediante regular processo de consulta. A estimativa da receita
e a fixação da despesa constantes do projeto de lei orçamentária serão elaboradas a preços correntes do exercício a que se refere. A elaboração do projeto, a aprovação e execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar superávit primário necessário a garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal. Na hipótese da ocorrência de circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31, todos da Lei Complementar número 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais. Excluem do caput deste artigo as despesas que constituem obrigação constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida. No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que se trata este caput, busca-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas, com pessoal e encargos patrimoniais, com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45 da Lei Complementar número 101/2000. Na hipótese de ocorrência, no disposto do caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indispensável para o empenho e movimentação financeira. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para a implementação ou do mecanismo de limitação do empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, desde que o aumento de despesa e com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao Poder Público Municipal. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para despesa e será procedida de justificativa. Os recursos de convênios não previstos nos orçamentos da Receita do seu excesso ou arrecadação poderão ser utilizados com fonte de recursos para abertura de crédito suplementar ou especial. As despesas obrigatórias de caráter continuado definidas no artigo 17 da Lei Complementar 101/2000 da Responsabilidade Fiscal, cuja autorização de despesa decorre em relação contratual anterior serão, independentemente de quaisquer limites, reempenhadas nas dotações próprias ou em casos de insuficiência orçamentária mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos nos termos do inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal. Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as fontes de recurso. Observadas as prioridades a que se refere o artigo 2º dessa lei, a lei orçamentária ou as de créditos adicionais somente incluirão novos projetos e despesas obrigatórias de duração continuada a cargo da administração direta das autarquias e dos fundos especiais se houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em andamento, estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público, estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio, os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas, recursos federais, estaduais ou operações de crédito com o objetivo de concluir etapas de uma ação municipal. A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para a promoção da saúde e do associativismo municipal. Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no caput, a entidade privada sem fins lucrativos deverá se apresentar declaração de funcionamento regular e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder público à finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais recebem os recursos. Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na lei orçamentária e sua execução dependerão ainda de publicação pelo Poder Executivo de normas a serem observadas em concessão de auxílios, subvenções e contribuições, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio da finalidade, identificação do benefício e do valor transferido no respectivo convênio. A concessão de benefício que trata o caput desse artigo deverá estar definida em lei específica. Não se aplica o disposto nesse artigo às contribuições estatutárias devidas a entidades municipais
Um, dois. Lô? Ei. Foi, voltou, Getúlio. Era aí mesmo? Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas nesse artigo, a inclusão das dotações na lei orçamentária e sua execução dependerão ainda de publicação pelo Poder Executivo de normas a serem observadas na concessão de auxílios, subvenções e contribuições, prevendo cláusula de reversão no caso de desvio da finalidade. A concessão de benefício que trata esse caput do artigo deverá estar definida em lei específica. Não se aplica o disposto nesse artigo às contribuições estatutárias devidas às entidades municipalistas em que o município for associado. A inclusão na lei orçamentária anual, a transferência de recursos para o custeio de despesas de outros entes da federação, somente poderá ocorrer em situação que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos nos dispositivos constantes no artigo 62 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. As receitas próprias dos órgãos mencionados no artigo 15 serão programadas para atender preferencialmente os gastos com pessoal e encargos sociais, juros, encargos e amortização da dívida, contrapartida de financiamentos e outras despesas de manutenção. A lei orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o mesmo estiver contido no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão. A lei orçamentária conterá dotação para a reserva de contingência constituída exclusivamente com recursos de orçamento fiscal no valor de até 1% da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2014, destinado ao atendimento de passivos, contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo único. Fica destinado até 50% do valor da reserva de contingência para atender despesas não orçadas no orçamento menor. Capítulo 5. As disposições relativas à dívida pública municipal. A lei orçamentária garantirá recursos para pagamento de despesa decorrente de débitos refinanciados, inclusive com a Previdência Social. O projeto de lei orçamentária poderá incluir, com composição da receita total do município, recursos provenientes de operações de crédito, respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal. A lei orçamentária anual deverá conter projetos e atividades financiados por estes recursos. A lei orçamentária poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o dispositivo no artigo 38 da Lei Complementar número 101 de 2000. As disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos. No exercício financeiro de 2014, as despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar número 101/2000. Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 19 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, o Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzi-las: eliminação de vantagens concedidas a servidores, eliminação das despesas com hora extras, exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão, demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a contratação de hora extra fica restrita às necessidades emergenciais do município. Das disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária. No projeto de lei orçamentária, serão considerados os efeitos das alterações na legislação tributária e de contribuições a nível municipal, estadual e federal, resultante de isenção, cancelamento, correção, instituição, incentivo, anistia e regulamentação, com o objetivo de compatibilizar o tributo com as diretrizes da política econômica e a legislação que lhe seja pertinente. A lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovada ou editada se atendidas as exigências de lei complementar número 101/2000. Os atributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para a cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Metas fiscais e riscos fiscais. Os anexos das metas fiscais de receitas e despesas, resultado primário, nominal ao montante da dívida pública e dos riscos fiscais para os exercícios de 2014 e 2015, de que trata o artigo 4º da Lei Complementar número 101/2000, serão compostos pelos seguintes demonstrativos: demonstrativo das metas anuais, demonstrativo da avaliação e cumprimento das metas fiscais exercício anterior, demonstrativo das metas fiscais atuais
comparadas às metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores: demonstrativo da evolução do patrimônio público, demonstrativo da origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, demonstrativo da avaliação de situação financeira e atuarial do RPPS, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita, demonstrativo da margem de expansão e despesas obrigatórias de caráter continuado, demonstrativo de riscos fiscais e providências. Das disposições finais, é vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema de controle, custos e avaliação de resultados das ações do governo. Parágrafo único. A alocação dos recursos na lei orçamentária anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados. Para os efeitos do artigo 16º da Lei Complementar número 101/2000, entende-se como despesas irrelevantes para fins do parágrafo 3º aquela cujo não ultrapasse para bens e serviços os limites dos incisos 1º e 2º do artigo 24 da Lei nº 8666 de 1993. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá, através de decreto, a programação financeira e o cronograma da lei de execução mensal de desembolso nos termos do disposto no artigo 8 da Lei Complementar número 101/2000. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Aqui que tá bravo. Projeto de lei número 34/2013 reconhece como entidade de utilidade pública o Cyber Motors Piraí Clube. Cyber Motors Piraí Motoclube, localizada na Rua 15 de Novembro, número 172, Centro, 1º Distrito de Piraí. A Câmara Municipal de Piraí aprova. Fica reconhecida como entidade pública, como entidade de utilidade pública, a Cyber Motors Piraí Motoclube, localizada na Rua 15 de Novembro, número 172, Centro, 1º Distrito, fundada no dia 17 de abril de 1999. As despesas decorrentes na aplicação desta presente lei correrão por verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. A Cyber Motors Piraí Motoclube, fundada em 17 de abril de 1999, ora constituído doravante, denominado Cyber Motors Piraí Motoclube, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, sendo sua sede localizada na Rua 15 de Novembro, número 172, CEP 27.175, Centro, Município de Piraí, Estado do Rio de Janeiro, e foro na cidade de Piraí. O Estatuto da entidade está devidamente protocolado no livro 1 e folha 72, sob o número de ordem 126, e registrado averbado no livro A2, folhas 84, sob o número de ordem 101, Piraí, de 20 de 9 de 2011, conforme xerox do documento em anexo do cartório do primeiro ofício de Piraí. Cyber Motors Piraí Motoclube, fundada em 17 de abril de 1999, é uma entidade com personalidade jurídica própria, CNPJ, devidamente registrada na Receita Federal em 20 de 9 de 2011, conforme xerox do documento em anexo, com objetivo de natureza social, cívica, lazer e esportiva relacionada com o motociclismo. O motoclube sem fins lucrativos funcionará como personalidade jurídica distinta dos sócios, os quais não respondem subsidiariamente pelos direitos e obrigações contraídos pela entidade, cuja duração será por tempo indeterminado e tem como propósito as seguintes finalidades: realizar e promover passeios, encontros, gincanas, reuniões e eventos que estimulem o uso da motocicleta e a divulgação do motociclismo, estimular e orientar quanto ao uso correto da motocicleta, observando os aspectos de segurança e exigências da legislação vigente, promover o intercâmbio com outras entidades afins e convívio entre os seus associados, zelar pela defesa dos direitos dos associados, promover assistência à instituição de caridade, prestar serviços de boa utilidade à comunidade.
Em anexo, segue xerox do Estatuto, devidamente registrado, que informa todas as atividades e a finalidade às quais dedicará o Cyber Motors Piraí Motoclube e a xerox do seu cadastramento na Receita Federal, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, acreditando, portanto, por se tratar de matéria de grande interesse social e coletivo, será o presente projeto de lei objetivo de aprovação unânime dos ilustres representantes do povo nesta colhenda Casa de Leis. Sala de Sessões, 24 de junho de 2013, Henderson da Silva, Eco Estacato, vereador, e Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Júnior Rocha, vereador. Projeto de lei número 35/2013. Fica estabelecido para o município de Piraí, em homenagem ao Dr. Fernando Arantes Leal, a política municipal de incentivo ao livro e à cultura da leitura. A Câmara Municipal de Piraí aprova. Fica estabelecido para o município de Piraí, em homenagem ao Dr. Fernando Arantes Leal, a política municipal de incentivo ao livro e à cultura da leitura, que obedecerá às disposições previstas nessa lei e terá como objetivos: estimular a leitura e a formação de uma sociedade de leitores, ampliar o acesso ao livro, incentivar a produção literária e editorial. Fica instituído no município a primeira semana de março como a Semana Municipal do Livro Infantil e Infanto-Juvenil, cabendo à Secretaria de Educação e à Secretaria de Cultura promover ações no sentido de despertar o interesse pela leitura em crianças e jovens, fomentar a formação continuada de mediadores de leitura, para a concretização da difusão da leitura e da criação literária e editorial do Poder Executivo Municipal, será autorizado a desenvolver programas e projetos que cumpram o objetivo de estimular o uso de livro como instrumento de formação da cidadania, fonte de reconhecimento e prazer, ampliação do imaginário. Incentivar o uso do livro como instrumento de difusão de valores e de fomento à cultura da paz. Promover a circulação de livros dos autores locais por meio de mecanismos estabelecidos nessa lei, com a finalidade de cumprir objetivos previstos no artigo anterior e os desta lei, o Executivo Municipal estabelecerá, sem prejuízos de outras, as seguintes ações: manter atualizados os acervos das bibliotecas municipais, priorizar as instalações da biblioteca em bairros e regiões desprovidas desses equipamentos, incentivar a realização de eventos diversificados com vistas à difusão do livro e da leitura no município, apoiar e estabelecer mecanismos de integração das bibliotecas públicas municipais com as bibliotecas comunitárias, Percebemos que a realidade atual vem afastando cada vez mais nossos alunos do ato de ler. Aspectos como computadores, videogames, TV e o acesso restrito à leitura no núcleo da família e a falta de incentivo têm ocasionado pouco interesse para a leitura e, por consequência, dificuldades marcantes que sentimos na escola. Vocabulário precário, reduzido e informal, dificuldade de compreensão, erros ortográficos, poucas produções significativas dos alunos, conhecimentos restritos aos conteúdos escolares. Faz-se, entretanto, necessário que a escola busque resgatar o valor da leitura como ato de prazer e requisito para a emancipação social e promoção da cidadania. A leitura nunca se fez tão necessária nos bancos escolares. De um lado, há o aumento das fontes de pesquisa em uma crescente preferência pelo construtivismo. De outro lado, vemos a grande dificuldade de nossos alunos em compreender questões eliminatórias no vestibular, onde só se obtém êxito quem tiver por hábito se atualizar através de jornais, revistas e livros. Através da leitura, o ser humano consegue se transportar para o desconhecido, exportá-lo, decifrar os seguintes sentimentos e emoções que o cercam e acrescentar vida ao sabor da existência. Pode então vivenciar experiências que propiciem e solidifiquem os conhecimentos significativos do seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, precisamos ser dever de nossa instituição de ensino, juntamente com professores e equipe pedagógica, propiciar aos nossos educandos momentos que possam despertar neles o gosto pela leitura, o amor ao livro, a consciência da importância de que se adquirir o hábito de ler. O aluno deve perceber que a leitura é o instrumento-chave para alcançar as competências necessárias a uma vida de qualidade produtiva e com realização.
Sabemos que o hábito da leitura dependem outros elos no processo. Sabemos que do hábito de leitura dependem outros elos do processo de educação. Sem ler, o aluno não sabe pesquisar, resumir, resgatar a ideia principal do texto, analisar, criticar, julgar, posicionar-se. Daí a nossa certeza de que o projeto contará com o apoio de todos os professores, independentemente da disciplina que lecionam, pois a equipe docente tem plena consciência de que o aluno deve ter o domínio sobre a língua oral e escrita, tendo em vista sua autonomia e participação social. Assim, estimulando a leitura, faremos com que nossos alunos compreendam melhor o que estão aprendendo na escola e o que acontece no mundo em geral, entregando a eles um horizonte totalmente novo. Sala das Sessões, 24 de junho de 2013, João Roberto Ladeira da Costa, vereador. Projeto de Lei número 38/2013 dispõe sobre a criação de locais com recipientes para recolhimento e descarte de pilhas, baterias, aparelhos celulares, lâmpadas fluorescentes ou assemelhados e dá outras providências. A Câmara Municipal de Piraí aprova. 1. Fica estabelecido o descarte de pilhas, baterias, aparelhos celulares, lâmpadas fluorescentes ou assemelhados obrigatoriamente e exclusivamente em recipientes para este fim, disponibilizados em locais visíveis de fácil acesso, devidamente identificados. Parágrafo único. Fica o poder público obrigado a criar locais para depósito, armazenagem e destino final de pilhas, baterias, aparelhos celulares, lâmpadas fluorescentes ou assemelhados, obedecidas às normas ambientais de saúde pública pertinentes, bem como as recomendações definidas pelos fabricantes ou importadores. O Poder Executivo promoverá campanhas educativas e orientação à população para o êxito do descarte. Fica proibido o descarte como lixo comum das pilhas, baterias, aparelhos celulares, lâmpadas fluorescentes ou assemelhados, sejam eles usados ou não. Fica o Poder Executivo autorizado a formalizar parcerias com instituições ou entidades privadas que regulamentadas ou autorizadas pelos órgãos competentes para recolherem e darem destino final a estes materiais. O não cumprimento do dispositivo na presente lei sujeitará o infrator ao pagamento de multa a ser determinado pelo Poder Executivo por cada pilha, bateria, aparelho celular descartado, lâmpada fluorescente ou assemelhado, valor que sofrerá progressão em caso de reincidência. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias e suplementadas se necessário. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. A propositura do presente é evitar que os metais que compõem os acumuladores e aparelhos celulares contaminem o solo e o lençol freático e sejam consumidos por animais. Contaminem também toda a cadeia alimentar que estes se incluem, como os peixes, aves e mamíferos. Devido à grande quantidade de pilhas, baterias, aparelhos celulares comercializados, gerando um considerável volume de lixo após o seu esgotamento, que a despeito do cumprimento das normas ambientais, ocorre o lançamento de grande quantidade de metais pesados no meio ambiente, tais como zinco, manganês, alcalina, manganês, níquel, metal, hidreto, íon de lítio, zinco, ar, lítio e etc. Chegando aos humanos, esses metais são de difícil eliminação pelo organismo, podendo causar diversos efeitos nocivos, tais como alergias de pele, respiratórias, náuseas, vômitos, diarreia, diminuição do apetite, perda de peso, dores de estômago e gosto metálico na boca, instabilidade emocional, acrescida de distúrbios do sono, inibição das células de defesa do organismo, bronquite e até mesmo danos ao sistema nervoso, edemas pulmonares, osteoporose e alguns tipos de câncer. Em consonância com a lei que transforma a crise em crime ambiental, o lançamento de qualquer elemento degradante ao meio ambiente, entendo que esta propositura vem oferecer aos cidadãos alternativa para o descarte de pilhas, baterias e aparelhos celulares usados sem prejuízo ao meio ambiente e à saúde pública. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, espero dos nobres pares a sua aprovação. Sala das Sessões, 1º de julho de 2013, Charles Torres Dias, vereador. Projeto de Decreto Legislativo número 4/2013, concede título de cidadão honorário paraense ao ilustríssimo senhor César Silva de Souza,
Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. O Poder Legislativo Municipal de Piraí, usando de suas atribuições que lhe confere, privativamente, o inciso 22º do artigo 19º da Lei Orgânica de Piraí, concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor César Silva de Souza. A confecção desse título, a ser entregue ao homenageado, será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e a sua outorga ao homenageado será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade, em data previamente estabelecida pela Presidência da Câmara Municipal de Piraí. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo correrão à conta de verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. O município de Piraí, um dos mais expressivos do estado do Rio de Janeiro, sempre se mostrou cauteloso ao conceder título de cidadania piraiense às dignas pessoas que almejamos fazer vir a ser, como tal, comenda, gente da nossa gente. Assim, são merecedores de tão significativa homenagem aqueles que conosco caminham juntos. O senhor César Silva de Souza, mais conhecido por todos como César Mackenzie, nasceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 15 de janeiro de 1967, no bairro Praça Seca. César Mackenzie é filho do senhor Francisco Simões de Souza e da senhora Íria Silva de Souza. Foi aluno da escola Pio XII, em Vila da Penha, onde cursou o ensino fundamental, ingressou no ensino médio na Escola Técnica Rezende Hemel, concluindo o curso de eletrônica. No intuito de melhorar a sua formação, o homenageado formou-se nos seguintes cursos: curso de formação de ator da Escola Martins Pena, Rio de Janeiro, curso de locutor da UERJ, curso de inglês, módulos 1, 2 e 3, curso de computador, módulos 1 e 2, editoração eletrônica e instalação predial pela FATEC. Atualmente está cursando a Faculdade de História pela Unirio. Começou a trabalhar desde a idade de 8 anos, vindo mais tarde a atuar como ator e diretor em teatro, quando assumiu o nome artístico de César Mackenzie. Radialista desde o ano de 1987, trabalhou nas rádios Mauá, Solimões, Metropolitana, Tamoio e Carioca, todas na cidade do Rio de Janeiro, exercendo nas mesmas várias funções, entre elas o de operador de áudio, locutor, noticiarista, locutor comunicador, locutor, entrevistador e sonoplasta. Nosso homenageado veio para Piraí em 1995 para trabalhar como diretor de programação e comunicador da FM Sudoeste, da qual é empregado até o dia de hoje, exercendo a função de jornalista. Casado com a piraiense Vanderleia Breves de Souza, com quem tem um filho, Júlio César, de 11 anos, além de ser pai de 2 filhos do seu primeiro casamento, César Felipe, de 23 anos, e Aimé, de 21 anos, sendo ainda avô das netas Lavínia e Stephanie. Trabalhou na Rádio Comunitária Cidade Verde FM. César Mackenzie foi eleito em 2003 como presidente do Rotary Clube de Piraí, onde atualmente exerce o cargo de secretário. Foi eleito presidente da loja maçônica Cosmos nas gestões 2009, 2011, 2011 e 2013. Homenageado, foi voluntário como treinador das equipes infantil e juvenil do Lages Atlético Clube. César participa atualmente dos seguintes conselhos municipais: dos direitos da criança e do adolescente, das pessoas portadoras de deficiência, da ação social e do Conselho Municipal Antidrogas. Atualmente é presidente do Partido Trabalhista do Brasil, o PTdoB. Em Assim Pensando, reafirmo com certeza inarredável que César Silva de Souza é uma das pessoas que merecem a homenagem de ser chamado cidadão piraiense. Portanto, acredito que a propositura do presente projeto de decreto legislativo estará expressando a manifestação da vontade de nós piraienses, fazendo luminosa justiça a uma personalidade que tem demonstrado com as suas atitudes voltadas para o bem comum um verdadeiro espírito de admirável piraiense. Sala das Sessões, 24 de junho de 2013, José Paulo Carvalho de Oliveira Russo, vereador. Requerimento número 81/2013, Darley Gomes de Moraes, vereador com apoio do ilustre edil José Paulo Carvalho de Oliveira, usando de suas atribuições nesta Câmara Municipal, requer a mesa de assecolhendo da Casa de Leis, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a sua interferência junto à Aviação Cidade do Aço e à Secretaria Municipal de Transporte, visando a possibilidade de o ônibus que chega de Volta Redonda às 0h20, passe a circular pelo bairro Bela Vista, em Arrozal, terceiro distrito de Piraí. A presente proposta visa atender a antiga reivindicação dos moradores, a fim de se beneficiar as pessoas que necessitam ir para casa, principalmente as que retornam da faculdade e do trabalho, e que para isso é preciso fazer uma longa caminhada tarde da noite.
Sala de Sessões, 24 de junho de 2013, Darley Gomes de Moraes e José Paulo Carvalho de Oliveira Russo, vereadores. Requerimento número 82/2013, Charles Torres Dias, vereador com assento nesta Câmara, requer à mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao senhor vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza Pezão, o estudo para a criação e implementação de um programa de asfalto e infraestrutura viária para atendimento às estradas vicinais do município, dos municípios do Estado. A proposta visa atender as necessidades de deslocamento dos que nessas áreas habitam, trafegam e principalmente o escoamento da produção agrícola e latifundiária desses municípios. Tal programa viria ainda desonerar os altos custos que esses municípios têm para a manutenção dessas vias que constantemente sofrem com erosões provocadas pelas chuvas. Consequentemente, desta forma, poderíamos, então, alocar e aplicar tais recursos em outros benefícios para os nossos cidadãos. Em nosso município, especificamente, estaríamos buscando com essa proposta atender e solucionar os problemas de áreas como Serra do Matoso, Cacaria, Fazendinha, Sanatório da Serra, entre outros. Cabe ressaltar que programas similares como Asfalto na Porta e Asfalto nos Bairros vêm sendo implementados pelo governo federal, estadual, com resultados bastante significativos. Este pleito visa um melhor atendimento à população do nosso município, para o qual contamos com o vosso empenho. Sala das Sessões, 24 de junho de 2013, Charles Torres Dias, vereador. Requerimento número 84/2013, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, requer à mesa ouvido do outro plenário que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a sua interferência junto à Light Serviços de Eletricidade, providências para a troca de poste na rua Orlando Silva, próximo ao número 15, no bairro Varjão, 1º Distrito. O referido poste se encontra em péssimo estado de conservação devido ao tempo de uso, apresentando rachaduras que permitem ver sua ferragem interna. Informo também que no mesmo local existe uma árvore com iminente perigo de cair sobre a rede elétrica. O local tem grande circulação de pessoas, o que uma possível queda poderia causar um acidente muito grave. Sala das Sessões, 1º de julho de 2013, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador. Indicação número 415/2013, José Paulo Carvalho de Oliveira Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que esse determine, junto à secretaria competente, a possibilidade de voltar com o projeto Bombeiro Mirim neste município. O projeto, que possui como foco contribuir na formação de crianças e adolescentes, utilizando como referência os valores de cidadania e civismo, como ética, respeito e pluralidade cultural, valorização e preservação do meio ambiente, compromisso com as ações básicas de saúde e a inserção do aluno no mundo globalizado de forma consciente. Entendo que, com a volta deste projeto, vamos continuar proporcionando aos nossos jovens maneiras de adquirir bons hábitos e agir de maneira mais saudável, motivo pelo qual esperamos do chefe do Executivo determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 24 de junho de 2013, José Paulo Carvalho de Oliveira Russo, vereador. Indicação número 416/2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito que seja determinada a secretaria competente a implantação de cursos técnicos profissionalizantes para os jovens se qualificarem em tecnologia da informação, TI. A demanda hoje por profissionais desta área é muito grande. O mercado está aquecido, sendo que empresas deste ramo de atividade estão absorvendo todos os alunos recém-formados, ressaltando que o mundo vive um momento de investimentos em recursos de alta tecnologia, imprimindo excelência em setores estratégicos. Precisamos preparar as futuras gerações para responder a esses desafios nesse cenário, onde inovar se tornou a palavra-chave. Razão pela qual resolvi apresentar a presente indicação, aguardando de Sua Excelência o senhor prefeito municipal a atenção costumeira. Sala das Sessões, 25 de junho de 2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 417/2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente obras para a remoção da barragem do rio Cacaria neste 1º distrito. Esta barragem tem provocado nos períodos chuvosos, quando o rio sofre um aumento considerável no seu volume de água, uma erosão cada vez maior na curva atrás do campo de futebol de Cacaria, chamando a atenção que esta barragem prejudica
procriação de peixes que procuram a nascente na época da desova, encontrando dificuldade para passarem por este obstáculo. Entendendo justificada a presente proposição, aguarda assim o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 25 de junho de 2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação 418/2013. Alzemiro dos Santos Dias, vereador, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a limpeza periódica de fossas, filtros de esgotamento sanitário do distrito de Cacari neste município. Foi construído um sistema primário para o tratamento do esgoto doméstico do distrito de Cacaria, mas este modelo de tratamento requer limpeza com caminhões que fazem a sucção do material sólido acumulado ou, caso contrário, acontecerá a saturação do filtro que perderá a eficiência e a qualidade do serviço de preservação ambiental. Entendendo justificada a presente proposição, aguarda assim o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 25 de junho de 2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 419/2013, Darley Gomes de Moraes, vereador, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente a poda das árvores nas ruas de Arrozal, 3º distrito. Algumas árvores estão com as suas copas muito grandes, atrapalhando a passagem do caminhão de lixo e, com isso, causando transtorno aos moradores daquele distrito. Por tais razões, esperamos de sua excelência o senhor prefeito municipal determinações para o seu pronto atendimento à presente solicitação. Sala das Sessões, 1º de julho de 2013, Darley Gomes de Moraes, vereador. Indicação número 421/2013, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Júnior Rocha, vereador, no uso de suas prerrogativas legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente a implantação de um telecentro no bairro Ponte das Laranjeiras, neste 1º distrito. Apesar do bairro já contar com acesso à internet gratuita, nem todas as famílias possuem recursos para adquirir um computador. Neste sentido, a implantação de um telecentro, como já existentes em outros bairros, possibilitará a toda a comunidade o uso desta ferramenta tão importante que é a internet para pesquisas, trabalhos e etc. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, aguardo de sua excelência o senhor prefeito municipal determinações para o pronto atendimento. Sala das Sessões, 1º de julho de 2013, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Júnior Rocha, vereador. Indicação número 422/2013, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Júnior Rocha, vereador com assento nesta casa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente a implantação de um braço de luz no poste recentemente instalado na rua Ivan Vernon Gomes Torres, em frente ao número 455, bairro Santa Marta, neste 1º distrito. Os moradores reclamam a falta de iluminação naquela localidade e a presente proposição visa dar mais segurança e tranquilidade àqueles moradores. Face ao exposto, esperando a atenção por parte do excelentíssimo senhor prefeito, apresento a presente indicação aguardando o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 1º de julho de 2013, Júnior Rocha, vereador. Indicação 423/2013, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Júnior Rocha, vereador com assento nesta casa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente a implantação do sistema de internet gratuita no bairro Enseada das Garças, nesse 1º distrito. A implantação deste projeto no bairro Enseada das Garças visa dar a esta comunidade condições de igualdade a outras comunidades de nossa cidade, que já possuem este serviço, que nos dias de hoje é de extrema necessidade. Face ao exposto, esperando atenção por parte do excelentíssimo senhor prefeito, apresento a presente indicação, aguardando seu pronto atendimento. Sala de Sessões, 1º de julho de 2013, Júnior Rocha, vereador. Moção número 7/2013, Charles Torres Dias, vereador com assento nesta casa, usando de suas prerrogativas legais, apresenta à mesa diretora, ouvido do outro plenário, moção de pesar pelo doloroso passamento da senhora Maria da Glória Pereira Valente, ocorrido em 15 de junho de 2013, em Piraí. Dona Glorinha, como era chamada carinhosamente por todos os que tiveram o privilégio de conhecê-la, nasceu em Rio Claro, Rio de Janeiro, no dia 7 de março de 1934. Dona Glorinha casou-se com Gildo Almada Valente, no mesmo município, no dia 25 de janeiro de 1953, logo após vindo morar em Piraí. Esse matrimônio durou 60 anos, de muitas felicidades, nascendo desta união 6 filhos: Maria Aparecida Valente da Silva, José Roberto Pereira Valente, Luiz Otávio Pereira Valente, falecido ao nascer, Gilson Pereira Valente, Gildo Pereira Valente e Fernanda Pereira Valente de Oliveira. Dona Glorinha deixa, além do marido e filhos, 12 netos e 4 bisnetos. Pelos motivos expostos, por ser a senhora Maria da Glória Pereira Valente uma pessoa muito querida em nossa cidade e que apresentamos a presente moção de pesar para que fique registrada nos anais dessa Casa Legislativa. Embora palavras pouco digam, em momentos como este,
Esperamos que o tempo conforte seus familiares, que sabemos, com toda certeza, sofrerão a dor da saudade com mais intensidade. Que da presente se dê ciência à digna família enlutada. Sala de Sessões, 24 de junho de 2013, Charles Torres Dias, vereador. Moção número 8/2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando de suas prerrogativas, vem apresentar à mesa nos termos regimentais moção de aplausos ao bombeiro civil e socorrista, senhor Marco Aurélio Ferreira de Souza, pelos relevantes serviços prestados como coordenador e instrutor do projeto Bombeiros Mirins. O ilustre homenageado Marco Aurélio Ferreira de Souza iniciou suas atividades no ano de 2010 com o objetivo de afastar as crianças e adolescentes das ruas, das drogas e da violência, contribuindo na formação do caráter desses jovens com muita dedicação, dinamismo e comprometimento, conquistando assim o respeito e a admiração de todos pelo seu excelente papel social junto à comunidade. Por tais razões, apresento a mesa presente moção de aplausos para que se dê ciência ao homenageado. Sala das Sessões, 1º de julho de 2013, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Processo número 1130/2013, projeto de lei número 28/2013. Relator Luiz Fernando Colucci Júnior. Exposição da matéria examinada. Para pronunciamento desta comissão veio o projeto de lei número 28/2013, de autoria dos excelentíssimos senhores vereadores Alzemiro dos Santos Dias e Flávio de Almeida Ribeiro, dispondo sobre o transporte individual de passageiros através do serviço de mototáxi no município de Piraí e dando outras providências. Diante do que nos foi proposto, temos a considerar que, em nosso entendimento, não deve prosperar o projeto de lei que dispõe sobre o transporte individual de passageiros por meio do serviço de mototáxi no município de Piraí. Desta forma, nos manifestamos uma vez que a proposição noticiada caracteriza interferência do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo, responsável pela organização e funcionamento da administração pública municipal em caso serviço público de transporte, já que, por exemplo, os artigos 2, 4, 7, 9 e 13º do projeto de lei explicitamente impõem diversas obrigações para o Poder Executivo. Verifica-se, portanto, que o projeto de lei, se aprovado, será inconstitucional, violando o artigo 2º da Constituição Federal de 1988, uma vez que rompe com a independência e harmonia entre os poderes. Demais disto, observa-se que quando o Poder Legislativo legisla sobre a matéria colacionada, acaba por invadir esfera de gestão administrativa, cuja incumbência cabe ao chefe do Poder Executivo, circunstância que acaba também por violar o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, e o artigo 84, inciso 6º, ambos da Constituição Federal de 88, aplicado por simetria ao município. Ademais disso, esclareça-se que é iniciativa privativa do prefeito proposições que objetivem a criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta do município. Exemplo, artigo 51, inciso 4º da LOAM de Piraí. Por ser oportuno, acerca das atribuições da edilidade, ensina a atribuição típica e periodicamente da Câmara é a normativa, isto é, de regular a administração do município e a conduta dos munícipes, o que afeta os interesses locais. A Câmara não administra o município, estabelece apenas normas de administração, não executa obras e serviços públicos, dispõe unicamente sobre a sua execução, não compõe nem dirige o funcionalismo da Prefeitura, edita tão somente preceitos para a sua organização e direção, não arrecada nem aplica as rendas locais, apenas institui ou altera tributos e autoriza sua arrecadação e aplicação. Não governa o município, mas regula e controla a atuação governamental do Executivo, personalizado no prefeito. Eis aí a distinção marcante entre a missão normativa da Câmara e a função executiva do prefeito. O Legislativo delibera e atua em caráter regulatório, genérico e abstrato. O Executivo
consubstancia os mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos da administração. Não é de outra forma que se manifesta o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em verbis. A ação direta de inconstitucionalidade, vício de iniciativa, lei municipal estabelecendo a obrigatoriedade de instalação de pontos de táxi defronte dos hotéis do município, matéria tipicamente de administração da URB. Iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, violação dos artigos 5º, 47, 14º, 19º, B, com cópia no artigo 144, inconstitucionalidade declarada. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal de Capão Bonito, de iniciativa parlamentar dispondo sobre a atividade de taxista no município e a concessão de alvará, afronta ao município da separação dos poderes, invasão de competência exclusiva do Executivo. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei número 3.467/2011 do município de Capão Bonito. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal, Câmara que estabeleceu normas a serem seguidas pelos veículos de transporte coletivo. Assim sendo, em face de todo o exposto, verifica-se que o presente projeto de lei padece de vício em sua formação, não podendo, consequentemente, avançar no processo legislativo municipal. Conclusão do relator pela inconstitucionalidade do projeto de resolução número 28/2013, de acordo com a sua redação original e pelo arquivamento do mesmo. Sala das Comissões, 1º de julho de 2013. Luiz Fernando Colucci Júnior, relator. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Júnior Rocha, presidente da comissão. E Mário Hermínio da Silva Carvalho, membro da comissão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 1112/2013. Projeto de Decreto Legislativo número 3/2013. Relatores Luiz Fernando Colucci Júnior e Darley Gomes de Moraes. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento reunidas, veio o projeto de Decreto Legislativo de autoria do excelentíssimo senhor Wilden Vieira da Silva, o Prico, que visa conceder título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Gilberto Martins Loureiro. A finalidade do projeto é a concessão de título de cidadania a uma pessoa que muito contribui para o desenvolvimento de nosso município pelo trabalho que presta em benefício de toda a população piraiense no desempenho de suas atividades profissionais. Os recursos para atendimento das despesas decorrentes da aplicação do presente projeto de decreto legislativo encontram-se apontados no artigo 3º do projeto, atendendo assim o que determina a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. A legalidade do projeto encontra respaldo no artigo 19º, inciso 22, da Lei Orgânica do Município de Piraí, que autoriza privativamente a Câmara Municipal conceder título de cidadania honorária piraiense, quanto à sua conveniência e oportunidade, e também, sob seus aspectos redacionais, constitucionais e legais, nada se nos afigura que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores pela aprovação do projeto de lei, do projeto de decreto legislativo número 3/2013, Sala das Comissões, 24 de junho de 2013. Ofício número 028/2013, excelentíssimo senhor Wilden Vieira da Silva, Prico, presidente da Câmara Municipal de Piraí. Prezado senhor, venho solicitar a utilização do plenário da Câmara no dia 26 ofício número 309/2013. A sua excelência, o senhor Wilden Vieira da Silva, Prico, presidente da Câmara Municipal de Piraí. Assunto: universalização dos serviços postais básicos. Portaria número 566, de 29 de dezembro de 2011, do Ministério das Comunicações. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, cumprindo as diretrizes estabelecidas na portaria número 566, de 29 de dezembro de 2011, do Ministério das Comunicações, vem desenvolvendo um importante projeto com o intuito de proporcionar acesso aos serviços postais à população brasileira, moradora em distritos com população igual ou superior a 500 mil habitantes. Este importante projeto tem sido bem sucedido porque conta com a parceria das prefeituras municipais de todos os rincões deste imenso país. As agências abertas, denominadas AGCs,
agências de correios comunitárias, caracterizadas como unidades destinadas a viabilizar no mínimo a prestação dos serviços postais básicos em localidades rurais ou urbanas, quando houver predominância do interesse social, tem por princípio propiciar a cidadania e inclusão postal e social a tais comunidades. Em virtude deste contexto, é imprescindível a manutenção dessa ação conjunta entre as administrações públicas, Correios e Prefeitura, visando dar um trato igualitário quanto à prestação dos serviços postais entre os diferentes distritos brasileiros, na medida em que se trata de benefícios postais entre diferentes distritos brasileiros, na medida em que se trata de benefícios a este município e a sua população, demonstrando assim responsabilidade social e valorização da cidadania dos moradores. É neste contexto que os Correios vêm convidar e propor uma parceria à Prefeitura deste município. Temos a certeza que Vossa Excelência está tão empenhado como nós para que todas as pessoas do distrito de Vila Monumento, que faz parte do município, sejam dotadas de acesso à cidadania postal. Renovamos o nosso apreço e elevada estima de informação que a Prefeitura Municipal receberá a visita de um representante da diretoria regional deste Estado, o que lhe fará uma apresentação do formato da parceria a ser firmada por meio da assinatura de um termo de convênio e da Agência dos Correios Comunitária desenvolvida para o alcance das metas para universalização e de qualidade dos serviços postais básicos. Respeitosamente, Laércio Marassi, gerente da região de vendas, número 6, Rio de Janeiro. Ofício número 366/2013. Excelentíssimo senhor presidente, apensado ao presente, encaminho a essa egrégia Corte de Contas a prestação de contas do ordenador de despesas do município de Piraí, referente ao exercício de 2012, bem como as informações solicitadas na deliberação 200/96 dos órgãos discriminados abaixo: Prefeitura de Piraí, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal da Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde, Fundo de Previdência Social do município. Aproveito o ensejo para apresentar protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. E, por fim, ofício número 22 da 42ª subseção da OAB de Piraí. Prezado senhor presidente e nobres vereadores, a diretoria da 42ª subseção da Ordem dos Advogados de Piraí, através do seu presidente, o Dr. Gustavo de Abreu Santos, vem pelo presente agradecer ao ilustre presidente desta augusta casa o espaço que nos foi cedido para a cerimônia de outorga de carteiras aos novos advogados inscritos na subseção. Sem mais, receba nossos protestos de apreço e consideração. Atenciosamente, Gustavo de Abreu Santos, presidente. Coloco em discussão e votação a moção número 7/2013 do vereador Charles Torres Dias, apresentando pesar pelo falecimento da senhora Maria da Glória Pereira Valente. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação a moção número 8/2013 do vereador José Paulo de Carvalho de Oliveira Russo, apresentando aplausos ao bombeiro civil e socorrista, o senhor Marco Aurélio Ferreira de Souza. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, o público presente hoje que está maravilhoso aqui, composto da sua grande maioria desses jovens aqui que lutam por uma cidadania melhor no nosso município de Piraí. Eu devo fazer uma explanação aqui das grandes manifestações de democracia que a gente tem visto nos últimos dias acontecendo no Brasil. Tirando os fatos que realmente são aqueles de vandalismo e de depredação de patrimônio público e patrimônio privado, a manifestação tem sido bastante valiosa. Já foi banida, já saiu da pauta do Congresso e foi arquivada a PEC 37, que trazia no seu escopo que era uma limitação do poder de investigação do Ministério Público. Então isso já foi banido. Um segundo item que eu acho da maior importância foi tornar o crime, hoje já foi votado no Senado, falta só terminar uma segunda votação, o crime hediondo para a corrupção.
Nós temos visto, nos últimos tempos no Brasil, a avalanche que é hoje o enriquecimento ilícito e a corrupção pelo Brasil afora. Então está tornando como crime hediondo, porque é um descalabro, é um absurdo do que a gente vê no Brasil, o desvio de finalidade, o desvio dos recursos públicos, que muitas vezes teria que ser para a saúde, para a educação, e ele não chega ao seu destino. Então eu acho que o Brasil precisa realmente de transparência, de controle social, de realmente estar ouvindo. A gente hoje vê a classe política praticamente sem credibilidade, porque, infelizmente, são fatos que foram sendo gerados através da impunidade, que chegou a esse limite da gente ver que a corrupção, quando é para o rico, do colarinho branco, ele jamais é punido. Através dos recursos que, infelizmente, acontecem, até dentro da área judicial, acontece muitas vezes a gente não vê os exemplos, assim como os vimos agora, antes de ontem, aí, na sexta-feira, o deputado Natan Donadoni se entregar à Polícia Federal por um crime que aconteceu em 2003. Levaram 10 anos, depois da manifestação das ruas, para esse cidadão ser condenado, em última instância, no Supremo Tribunal Federal, com um dos advogados mais renomados desse país, que é o Nabor Bulhões, que fazia a defesa dele. E agora, realmente, ele vai ter que cumprir uma penalidade por um desvio da época, quando ele era presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia. Agora que chegou ao final o processo, e ele foi recolhido à prisão da Papuda, em Brasília, lá pela Polícia Federal, por ele ser um parlamentar, é obrigatório ele ser dirigido daquele tipo de presídio. Então, o que eu tenho observado é que a voz das ruas está sendo ouvida. Problema da tarifa dos ônibus. Já houve a redução da tarifa dos ônibus. Aí nós estamos vendo o congelamento da tarifa no estado de São Paulo, lá pelo governador Geraldo Alckmin. E a gente está vendo a todo momento aí manifestação que tem realmente o grande fruto que vai ser o fortalecimento da democracia, a transparência e a responsabilidade dos gestores públicos. Nós precisamos realmente hoje estar vigiando que é o dinheiro público que está em jogo, e nem sempre a gente observa a aplicação correta dos recursos, que é na educação, onde a gente vai dar cidadania toda a esses jovens que aqui estão, através da saúde, porque o pobre não tem dinheiro para pagar o plano de saúde, então ele precisa realmente de uma saúde pública firme, que realmente dê resultado a ele, que ele seja bem atendido na rede pública, que é o nosso SUS. Então, gente, eu tenho observado, eu acho que esse trabalho que está sendo feito pela nossa juventude, a partidária, inclusive não tem interferência de nenhum partido político, isso é um movimento que realmente veio do sentimento da população na hora que ela deu o grito de independência, de não suportar mais tanto desmando por esse país nosso. Colocando a situação de que nossos jovens aqui hoje estão precisando de contemplação, parece uma coincidência. Hoje a gente recebeu aqui, está aqui carimbado, dia 28 de julho, foi a semana passada, como a gente teve outro expediente, mas foi protocolado aqui no dia 28 de junho. Hoje é a primeira sessão após o recebimento dessa mensagem. A mensagem diz aqui no artigo 16, onde é colocada a situação da entidade que precisa de um recurso. Transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo e de cooperação técnica voltada para a promoção de saúde, associativismo municipal. Então, aqui vem até as regras do que é necessário aqui, começa no inciso 1, no parágrafo 1º até o 3º, inciso 1 até inciso 2, depois parágrafo 4º e 5º, está todo o regulamento na própria lei de diretriz orçamentária, qual o procedimento para poder fazer habilitação para receber. Para habilitar-se ao recebimento de recursos referido no caput, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular e comprovante da regularidade do mandato da sua diretoria. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder público com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas nesse artigo, a inclusão de dotações na lei orçamentária e sua execução dependerão ainda de
Publicação pelo Poder Executivo de normas a serem observadas na concessão de auxílios, subvenções e contribuições, prevendo a cláusula de reversão no caso de desvio. É o caso de desviar o recurso se ele não for aplicado na formação desses novos valores aí dos nossos bombeiros mirim. Identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio. A concessão de benefícios que trata o caput desse artigo deverá estar definida em lei específica. Não se aplica o disposto nesse artigo nas contribuições estatutárias devidas às entidades municipalistas, em que o município foi associado. Isso aqui é uma outra situação. Então, hoje nós recebemos aqui a LDO, que inclusive pode ser incluída a parte dessa entidade, a ASBOC, que é a entidade que o Marcos hoje preside e que presta um trabalho maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de ir no forró no sábado e vi o trabalho que vocês prestam lá, da maior relevância, do maior alcance social que a gente pode ver. E é uma entidade realmente que eu estou vendo que lida com o caráter de formação de vários jovens, de adolescentes. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Parabenizo o José Paulo. Se quiser, eu assino junto com você a sua indicação lá para que nosso prefeito olhe com carinho e atenção o benefício que vai proporcionar uma série de famílias, uma série de jovens que hoje realmente, eu tenho certeza absoluta que dependem disso, assim como eu também fico observando que o grande caminho para a gente buscar a justiça social é através da educação. Nossos jovens hoje, se puderem estar se lapidando, estudando quanto mais, isso é muito bom. A gente fica muito contente. A gente vê hoje no Brasil a grande falta de médico. O Brasil precisar trazer médico do estrangeiro para poder nos atender. Isso é devido ao grande custo que custa uma faculdade que nenhum pai de família que hoje tem uma vida dele assalariada aguenta pagar uma faculdade para o filho. Uma faculdade particular hoje de medicina é R$5.000 a mensalidade, fora o custeio que você tem que ter com um aluno lá, porque é tempo integral e ele não pode exercer uma outra função para tentar ajudar nisso. Então, hoje, para se formar um médico, em valores de hoje, são 6 anos de estudo, você começa a faculdade hoje pagando R$5.000 de mensalidade. É impossível para qualquer família de origem humilde conseguir botar um filho numa faculdade com o valor de uma mensalidade igual nós temos. Então, um grande problema hoje é que o ensino da medicina ele é elitizado. Só os ricos podem. A gente observa pelo próprio Piraí. Nós temos na prática, no dia a dia, quem são o filho de quem aqui que consegue tirar um diploma de medicina. É muito difícil. Essa é a razão. E um segundo item, que eu acho que o governo erra, é no aspecto de dar a faculdade federal, o aluno se forma e depois ele vai ganhar dinheiro e vira as costas para o governo. Ele tinha que, no mínimo, trabalhar aí de 5 a 10 anos para o governo para ressarcir a bolsa que o governo deu para ele, gratuito, para ele se formar numa faculdade federal, que geralmente tem um poder de conseguir, depois do mercado de trabalho, um emprego do mais alto nível para ele. Então, a gente tem observado, nosso Brasil está faltando médico. A educação, a gente tem visto que, infelizmente, não atende os mais humildes. Grande parte dos nossos filhos hoje, se quiser cursar uma faculdade, você tem que ir para o ensino privado. As faculdades federais parecem uma reserva de mercado. Houve agora, no último governo, o ProUni, o programa de cotas, onde coloca as pessoas pelo gênero e raça para poder conseguir uma oportunidade lá em torno de 30% que eles estão reservando para alunos oriundos de escola pública e alunos de raça indígena, dos pardos e dos negros. Por que isso? Porque, infelizmente, no Brasil, era uma elite branca dominante que não deixava que os outros tivessem oportunidade. Então, foi criado um sistema de cota para poder fazer a inclusão social dessas pessoas que são de origem mais pobre, de origem mais humilde. Isso a gente tem observado no Brasil, por isso, a razão da democracia de estar se fortalecendo, buscando realmente uma transparência nos recursos públicos. Precisamos investir mais em educação. Eles dizem aí que vai pegar o dinheiro do pré-sal. O pré-sal nem começou ainda a ser explorado. Quando você precisa de estar investindo em educação, é uma coisa mais imediata. Nós tivemos países que se desenvolveram através de investimento na educação. É onde eu pego o filho de um pobre e coloco igual o filho de um prefeito ou o filho de um médico no mesmo patamar para amanhã ou depois poder concorrer dentro de um concurso público e conseguir de cidadania, a gente não ficar mendigando aí através de políticos, às vezes um emprego até de servente de qualquer instituição que a gente imagine. Então, gente, vocês estão de parabéns.
Zé Paulo, eu prefiro que você, se quiser, eu assino junto com você, vamos até o prefeito, vamos lutar realmente para que venha atuar junto a essa entidade, a ASBOC, que eu tenho certeza que o trabalho que ela presta é da maior relevância e importância social para o município de Piraí. Obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação únicos o requerimento 80/2013 do vereador João Roberto Ladeira, requerendo a CCR Nova Dutra que envie um representante com o projeto da construção de uma nova estrada para fazer uma reunião com os moradores da Vila Cristã, na Serra das Araras, a fim de informar os moradores a respeito da duplicação da estrada e, consequentemente, desapropriação de suas casas. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal. Com a palavra, o vereador Alzimiro. Nós acabamos de ver um parecer da nossa Comissão de Constituição e Justiça sobre a legalidade do projeto para mototáxi. A gente tem observado no dia a dia, o mototáxi hoje a gente chama muito aí na linguagem o motoboy, esse que trabalha com entrega de mercadorias. Inclusive em Piraí, alguns serviços já trabalham com isso, a gente vê muito na rede de farmácia, na rede dos lanches, e alguns tipos de entrega, realmente, a motocicleta tem uma rapidez muito grande. Eu vejo as lojas de Volta Redonda que trabalham com autopeça, fazem entregas em Piraí através de serviço de mototáxi. Como Piraí é uma cidade realmente muito acidentada, muita topografia e muito parte elevada, a motocicleta, em alguns casos, ela sairia mais barato e uma coisa eficiente no atendimento dessas pessoas, que a gente não tem aquela linha regular de ônibus. O que a gente imagina? Realmente, hoje, a gente subir qualquer cruzeiro, por exemplo, que dificuldade uma pessoa, às vezes, que já tem uma idade, como é difícil estar conseguindo essa locomoção. No Rio de Janeiro, a gente está vendo aquelas comunidades lá hoje, do Alemão, principalmente, eles colocaram os teleféricos. Foi feito pelo Estado, realmente trouxe um alcance social maravilhoso, deve ser feito na Rocinha. E isso eu achei, então, por importância, que aqui em Piraí tem uma série de pessoas, inclusive, que estão desempregadas, que poderia trabalhar nesse serviço, que seria de um alcance social muito bom. Como isso está sendo realmente questionado, a legalidade disso, eu acho que o Poder Executivo hoje realmente é prerrogativo do Poder Executivo. A gente fez isso, que é uma regulamentação de uma lei, mas hoje a titularidade para apresentar esse tipo de projeto tem que ser realmente do Poder Executivo. Eu faria uma sugestão que, ao invés de arquivamento, vamos encaminhar isso ao prefeito, para ver se o prefeito vai ver isso com carinho lá, para gerar essa lei dentro do município, para poder ver se realmente atende uma gama muito grande aí de pessoas que precisam ser atendidas. Então, em vez de o arquivamento, a gente caminharia para o prefeito define lá se tem condições de fazer a implantação do serviço de mototáxi, que eu acho da maior importância. Fiz um pedido. Piraí é tido como uma cidade digital. Aí para fora, em todos os lugares que a gente vai, tivemos em Santa Catarina agora há poucos dias, e é tido como uma cidade digital. É uma coisa que virou hoje já um slogan do nosso pequeno município aqui, que Piraí é uma cidade digital. Então eu estou pedindo para que o prefeito, através de curso, leve isso ao nível de formar uma série de profissionais que seriam de segundo grau, a nível de segundo grau, principalmente hoje que a gente tem o Gustavo na Secretaria de Ciência e Tecnologia, tem mais lá o nosso vice-governador, para ver se a gente implanta aqui cursos que eles chamam tecnologia da informação. Então, acho que seria, assim, de uma importância maravilhosa a gente se tornar como referência no Estado a formação de profissionais nessa área. Vivo sempre lutando para que eu tive com o presidente do Senai de Barra do Piraí, Zé Orlando. Ele me disse que realmente só depende de uma área para trazer uma unidade do Senai para Piraí, para formar aí mais de 10 cursos de profissionais a nível de segundo grau, e que a gente bota a maior fé que realmente isso venha acontecer. Ele disse que já tem contato com o Chiquinho, com a Ângela, com o Júnior, que são pessoas que estão lidando com isso aí. Se determinar um galpão, uma área para ele, ele vem no outro dia e instala aqui mais de 10 cursos profissionalizantes
para poder ajudar o município de Piraí. Então, eu tive conversando com ele pessoalmente, fui lá na sede do Senai em Barra do Piraí, conversei com o responsável lá, ele disse que só depende de uma área. Seria um curso de elétrica, de mecânica, de solda, de ponte rolante, de empilhadeira, de costureiro, o que depender realmente, ele vem e vai montar em Piraí. Eu acho isso de um valor imenso. Ele vem, já tem todo o maquinário, todo o preparo para vir e começar realmente a trabalhar em Piraí. Isso tudo a gente faz no intuito da valorização dos nossos jovens. Eu acho que na nossa juventude a gente tem que investir mais. Hoje a gente vê todos os tipos de projeto que é passado, a gente tem que ter um caminho para orientar essa juventude. Eu vi, por exemplo, Despertar das Ruas aí, com essas movimentações, com realmente pedindo transparência nos processos políticos. Hoje estão loucos em Brasília, procurando o caminho, como é que vai ser feita a reforma política. A gente vê, por exemplo, a reforma política, eu acho que jamais poderia ser feita por aquele Congresso que está lá. Ou vai ter uma comissão de notáveis, ou vai ter que ser uma constituinte para poder estar mexendo nessa reforma, porque senão vem uma reforma cheia de vícios. Vai ser muito difícil fazer uma reforma política com aquele Congresso que está lá estabelecido. Então, no meu ponto de vista, ou vamos realmente pegar uma comissão de notáveis aí, para trabalhar uma reforma política que venha trazer com transparência como é que vai ser a conduta de cada um. Essa parte realmente hoje da sociedade está participando dos conselhos. Eu acho da maior importância a participação no Conselho de Saúde, no Conselho de Educação, no Conselho do Idoso, no Conselho da Criança e Adolescente. Eu acho da maior importância, porque o povo estando presente, ele fiscaliza. Realmente precisa dessa participação da nossa população, vendo o ato de cada um dos seus representantes nas casas legislativas. O nosso problema é que, às vezes, em alguns casos, hoje tem desgaste no Executivo, no Legislativo e no Judiciário também tem. Lá não é um exemplo para ninguém se pautar, porque realmente ainda tem pessoas que, infelizmente, trabalham dentro do Poder Judiciário que também prestam um mau serviço a essa nação. Então, a gente precisa, hoje, estar observando todos os recursos públicos que são investidos, aonde quer que seja, precisa realmente dos olhos da população, precisa de transparência. Hoje nós temos os meios eletrônicos, que são maravilhosos para você divulgar qualquer mensagem que seja. Hoje nós estamos recebendo aqui a lei de diretrizes orçamentárias. Vamos trabalhar isso com carinho, eu vou ajudar bastante aqui no que a gente pode fazer. Inclusive, trago até algumas folhas aqui que a gente podia ressaltar para os meus nobres pares, que é em cima do dinheiro do Fundo de Previdência. Eu vou só dar um exemplo aqui para os meus amigos. O fundo hoje tem 109 milhões em recursos ativos, 109.532.756 reais. Hoje o capital está aqui. Bens e direitos do regime próprio de previdência social. Aí a gente vem para outra folha aqui, só para os senhores terem uma ideia. Nós até 2021, nós vamos ter saldo. O saldo em 2020 será de R$ 160.170,51. É o que é a receita que vai gerar no fundo e a despesa. A partir de 2021 a gente começa já a pagar 689 mil, começa a sair da reserva. Começa a ser o efeito contrário. Eu vou pagar mais do que vou arrecadar. Por isso eu tenho que fazer uma reserva matemática que depois me garanta, para não ter novo aporte de recursos do nosso receita do município aqui. Aí começa, para vocês terem uma ideia, 2031, nós já vamos estar pagando 32 milhões, vai sair do fundo, além da receita. A receita vai gerar, a receita em 2031, 13.217. Isso é que a gente fala que é o cálculo atuarial. Aí vamos ter que pagar em benefícios 32.682.000, vai dar negativo a menos que vai tirar do fundo. Então, por isso é que a gente diz que a gente hoje tem na responsabilidade dessa casa e do nosso Poder Executivo também, a responsabilidade desses milhões. Só para a gente ter uma ideia, quando chegar aqui que eles fizeram uma projeção que isso é obrigatório pela lei... Um minuto, vereador. Quando a gente já tiver lá em 2049, vai ter que sair desse fundo para pagar a gente aposentada 235.039.757 reais. Isso no ano, gente, não é também no mês. Isso no ano será o previsto
entre o desempate aqui, receita previdenciária e despesa previdenciária. Então, são valores realmente gigantescos que a gente tem que ajudar a tomar conta do INSS dos nossos servidores públicos. É a inversão, é você gerando uma poupança para o futuro. Grande parte dessas pessoas que estão nativas, hoje vão estar inativas e vão gerar essa despesa enorme aqui para o regime próprio de previdência do nosso município de Piraí. Obrigado, gente. Com a palavra... Questão de ordem. Alô, alô. Alô. Questão de ordem, presidente. Vereador, em relação ao seu projeto, eu, como relator, indico que ele está arquivado. Mas eu peço a Vossa Excelência que faça em forma de indicação para que o presidente possa encaminhar ao prefeito. Obrigado. Boa noite. Perfeitamente, vereador. Com a palavra, o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público presente. Agradecer esse público enorme hoje aqui e pedir que, se possível, vocês venham mais vezes nos ouvir aqui, porque a presença de vocês é muito importante para a gente, onde a gente possa estar fazendo, ajudando vocês com esse projeto aí. Parabenizar o Marcos por trazer esse povo todo aqui. Isso demonstra que a união faz a diferença. Nós temos esse movimento aí, que teve no Brasil inteiro aí, e isso provou a força que se todos estiverem unidos, o que pode ser de melhor. Nós temos a vida inteira a gente vem escutando que o Brasil é um país de corrupto, um país onde ninguém respeita ninguém, e a gente fica pensando assim, quem pode fazer alguma coisa para a gente? Quem pode somos nós mesmos. Nós temos que colocar na cabeça que nós temos que fazer pelo nosso amanhã. Então, se você pensar que vai ser difícil conseguir que todos façam, realmente a gente não vai fazer. Mas se você conseguir pegar uma pessoa e trazer essa pessoa para o lado bom, certamente isso na somatória final vai ser decisivo. Um projeto igual a esse tem que ser bem elaborado, tá, Marcos? Eu acredito que tenha que ir na prefeitura, conversar com o executivo, para que possa fazer realmente uma elaboração bem feita, para que amanhã não venha trazer problemas maiores. Porque nós vamos estar lidando com crianças, com adolescentes, e isso é uma responsabilidade muito grande. Todo mundo vai te aplaudir enquanto estiver dando certo. O dia que der um erro, todo mundo vai te crucificar. Então, nós temos que ter um pouco fugiu a palavra aqui. Isso, para que nós possamos, amanhã não dar nenhuma chance de errar. Então, nós temos que pensar como fazer tudo dentro da lei, e tenho certeza que esse projeto seu vai ser estendido por muita gente. Nós temos que pensar que temos que dar chance às pessoas realmente que querem vir para o lado bom. Esse projeto amanhã pode estar pegando os melhores alunos dos colégios, os alunos mais aplicados, para que possa incentivar cada vez mais o bem. Hoje eu vejo aí uma equipe dessa sua aí, com crianças, com adolescentes, com adultos, e que enche essa casa. Você vê só a força que tem um líder quando quer fazer bem. Isso poderia estar indo para o lado errado, para o lado mal, levando todos os adolescentes a errarem, aí para o crime. E isso, com vocês, não acontece isso. Então, nós temos que entender que, se todos nós fizermos força para que isso venha cada dia melhorar, com certeza nós vamos ter um país muito melhor, um futuro muito melhor. O Alzimiro falou que quisesse assinar, eu gostaria que todos, se pudessem assinar, levar isso ao prefeito, conversar com ele, logicamente que ele vai ter restrições dele, isso é normal, nós temos que pensar em tudo,
E quanto à moção de aplauso, eu acho que toda pessoa que tenha esse princípio, que tenha essa vontade de melhorar, merece uma moção de aplauso. Tá, Marcos? Então, você está de parabéns com suas atitudes aí, eu acho que é por aí mesmo. Vejo jovens aí que te acompanham há muito tempo. O Adriano é um que eu vejo sempre com você aí, outros mais. Então, temos que valorizar vocês sim. Eu fiz uma indicação para o Mackenzie, dando o título de cidadão piraiense a ele. O Mackenzie, na minha opinião, é outro exemplo de pessoa decente, pessoa que luta para o bem do nosso município. Nós temos que apegar nessas pessoas que realmente fazem diferença para a gente. Pessoas que vêm no intuito de ajudar, de resolver, porque gente ruim a gente já tem de monte por aí. Então, assim como é destacado o mal, nós temos que fazer força para destacar o bem, muito mais que o mal, para poder encobrir. Então, pessoas igual o Mackenzie, tenho certeza absoluta que faz a diferença em Piraí. O Ladeira pôs um projeto de lei sobre a leitura obrigatória e mais intensiva nos colégios. Eu acho, Ladeira, que tem que ser por aí mesmo. A educação tem que ser cada dia melhor, cada dia mais trabalhada. A educação, logicamente, que não é só ensinar a ler e escrever. A educação é um modo geral de aprender as pessoas poderem respeitar as outras, mas a leitura é o veículo que nos traz mais conhecimento e esclarecimento. Porque se nós tivermos esclarecimento, certamente não vão deixar que alguém passe a gente para trás. E é o que faz falta hoje nos nossos médicos que não têm, Osmiro. Porque nós não temos incentivos para isso. Foi muito bom, o Brasil foi campeão ontem, Maracanã maravilhoso, mas vamos ver esses movimentos aí que certamente vão fazer que vão ter colégios maravilhosos, que vão ter vagas sobrando para quem queira estudar. Eu, infelizmente, não pude estudar e nem vou estudar mais. Não que não dê tempo, eu não quero mais estudar, eu já participei, já fiz a minha vida e não pretendo estudar mais. Mas, com certeza, eu gostaria que todos esses jovens aí tivessem a chance de ser um médico, de ser um engenheiro, afinal, de ser o que eles quisessem ser, com condição igual para todo mundo. Quem sabe um dia nós vamos ser campeão disso aí. Né? Campeão de futebol é muito maravilhoso, é gostoso, mas seria muito melhor se nós fôssemos campeões em medicina, em tudo, todas as coisas boas que nós pudéssemos ter. Não no crime, né? Nós somos campeões na corrupção. Quem sabe um dia a gente vai mudar isso aí. E a mudança tem que ser daqui de baixo, porque lá de cima eles não vão mudar nada. Então vamos procurar fazer tudo que a gente puder fazer para que a gente consiga, igual o seu projeto de lei, Charles, de arrumar um lugar certo para depositar as pilhas, as baterias, que hoje, infelizmente, a gente vai pegando e não serve mais, joga no canto. Né? O progresso vem, traz muitos benefícios, mas também traz lixo, traz o lado ruim. E esse lado ruim a gente tem que cuidar. Você está de parabéns com o seu projeto aí. O que eu puder fazer para poder colaborar, para te ajudar aí, pode ter certeza que eu vou fazer isso aí. Então, eu queria parabenizar a todos e agradecer a todos novamente por aí. E continuar, Marcos, com essa ideia sua aí. Isso aí ajuda muito o Brasil a crescer. Obrigado. Com a palavra o vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Primeiro, eu quero parabenizar meu companheiro de partido, o vereador Russo, por ter elaborado, né, essa moção de aplausos homenageando o senhor Marco Aurélio, que realmente é merecedor, né, desta homenagem. Assim como as pessoas também que sempre trabalham com ele, como companheiro ali, que eu esqueci o nome no momento, né, o Adriano, que desde a época de associação, né, vocês estiveram lá no Varjão, eu acompanho um pouco do seu projeto, que é muito, muito bom. E gostaria de falar um pouco, né, sobre esse projeto de lei
que é o vereador Alzimiro, juntamente comigo, nós apresentamos aí, que, devido a esse parecer, né, da casa, aí, diz que é inconstitucional. Assim como foi citado aqui exemplo de Capão Bonito, né, onde foi decretado que era inconstitucional esse projeto de lei, tem exemplo aqui de cidade no Rio de Janeiro que foi criada por vereador, o projeto de lei. E comparo também esse projeto com o projeto do vereador Charles, né? Também não implica também, não quero atrapalhar, né, de repente, o projeto que o senhor apresentou aqui hoje. Mas, assim, eu só quero comparar uma coisa com a outra. Se esse aqui influencia na administração do Executivo, vários outros projetos que passou por aqui também, inclusive esse do vereador Charles, tudo bem que vai passar ainda pela Procuradoria, não é isso? De repente vai ter esse mesmo resultado. Mas, pelas comissões, vereador. Tá. Eu comparo a situação assim, parecida. O Alzimiro, que é advogado também, depois ele pode, né, fazer isso aí, essa comparação também. Mas na pré-conferência que teve de saúde, né, que teve no Varjão, eu até comentei sobre isso, que nós, vereadores, nós somos muito assim, limitados, né? Limitados assim, no que a gente pretende fazer. Quer dizer, ou melhor, o vereador não faz, regulariza, né, faz indicação, faz requerimento, e aos olhos assim, ou pelo pensamento dos munícipes, né, nós podemos criar e fazer e acontecer, e a gente chega aqui, a gente, né, se depara com várias situações aí, barreirado em várias questões aí. A gente não consegue criar nada, né, simplesmente fica fazendo indicação e requerimento ao Poder Executivo, né, que é uma coisa lamentável. A gente vem para cá cheio de ideias e tal, e não consegue colocar isso em prática. Tudo implica na administração do governo municipal. Só que algumas coisas eu até entendo. Tem que ser criado por ele mesmo, ele manda o projeto para cá, a gente aprova ou não. Mas o que eu fico na dúvida é alguns projetos de lei que eu comparo com outra situação que foi criado em outros municípios, às vezes até do estado do Rio de Janeiro, e lá pôde e aqui não. Isso que tem hora que eu gostaria de entender. Obrigado. Com a palavra o vereador Júnior Rocha. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, funcionários da casa, aos internautas que nos assistem pela internet, e especialmente hoje aqui, a ASBOC, a Associação dos Bombeiros Civis de Piraí, na pessoa do Marcos Bombeiro, se posso lhe chamar assim, parceiro de muitos anos de trabalho, já de alguns anos de trabalho, né, nas festas do município, as quais eu trabalhava como locutor, e estava lá o Marcos, o Adriano, que vem a ser meu primo, e vocês todos aí trabalhando, prestando um serviço muito importante para a nossa sociedade. Muitas das vezes ali do palco de cima eu vi alguns acontecimentos e o pronto atendimento de vocês ajudando a resolver questões ali que implicavam na vida até mesmo de muitos seres humanos. Tá? Quero parabenizar o vereador Russo pela iniciativa dessa justa, mais do que justa, moção de aplausos. Acho que é realmente cabível, e dizer que não tenho dúvidas, vereador, que o senhor convidou para que todos nós assinássemos a sua reivindicação ao Executivo, não tenha dúvida, acho que todos aqui, não tenho dúvidas, todos estaremos apoiando o vereador Russo nessa reivindicação ao Executivo, e não tenho dúvidas, tá, Marcos, e todos vocês da ASBOC, que o Executivo sensível que e vai perceber, e já tem a percepção, do quanto é importante essa instituição para a nossa cidade. Posso olhar aqui no olho de cada jovem e ver a alegria, ver a satisfação de poder estar prestando um serviço desta qualidade que vocês prestam à nossa sociedade. Então, eu acho que a gente tem que se mobilizar sim e apoiar vocês naquilo que for possível.
como o nobre vereador Flávio acabou de dizer, muitas das vezes aqui, tudo é vício de iniciativa, né, Flávio? Então, muitas coisas o vereador não pode. Cabe ao executivo. Tem leis federais, leis estaduais, leis municipais, algumas coisas nós podemos fazer, tantas outras não. Aliás, muitas outras não. É importante que isso fique registrado. Deixar aqui o meu total e restrito apoio ao vereador Russo no que diz respeito à ASBOC, tá? Uma instituição que eu tenho um carinho muito especial. Sobre a indicação que fiz aqui hoje, presidente, fiz algumas indicações, dentre elas eu fiz uma indicação de um telecentro no bairro Ponte das Laranjeiras. O bairro já dispõe do serviço de internet gratuita, as pessoas se cadastraram e têm, como em outros bairros, a possibilidade de acessar a internet de suas casas sem custo. Mas quantas famílias não têm condições de possuir um computador? Acredito que aqui tem algumas crianças que adorariam, alguns adolescentes, jovens, que gostariam de ter um computador em casa e não pode ter. Então, penso que um telecentro no bairro Ponte das Laranjeiras hoje, um bairro qual um dos bairros no qual a gente tem um trabalho especial, obviamente em todo o município, mas na Ponte a gente está mais ali no dia a dia, acho que um telecentro vem de encontro ao anseio da população, como já tem em Santa Anésia, né, a indicação do nobre vereador Júnior Dentista, como já tem aqui no centro, e a gente sabe que isso vai expandir para outros bairros. Eu gostaria de ver esse projeto implantado no bairro Ponte das Laranjeiras. Bem como fiz a indicação para a internet gratuita, assim como já existe no bairro Ponte das Laranjeiras, Rosa Machado, Ponte das Laranjeiras, Rosa Machado, enfim, tem outros bairros, me foge a memória. No Saroli, Jaqueira, Varjão, Saroli, Cruzeiro. Penso que o bairro Enseada das Garças está entre Rosa Machado e Ponte das Laranjeiras. E acredito que aquela comunidade merece receber este trabalho, esse serviço, que hoje não é mais luxo, é, na verdade, de extrema importância. Sobre o projeto de lei do nobre vereador Alzimiro e Flávio, como presidente da Comissão de Legislação e Justiça, cabe-me dizer que, depois de muita pesquisa, chegou-se a esse resultado. Mas já havia conversado com o vereador Alzimiro, com o assessor do vereador Flávio, e sugerimos que a gente faça uma reunião com o prefeito, com o executivo, para saber da viabilidade, se existe a possibilidade desse projeto acontecer. E então a gente retorne e vê de que forma que a gente pode fazer isso. E em relação ao nobre vereador Alzimiro estava falando aqui ainda há pouco sobre a educação. Eu acho que a educação é o caminho para tudo. É através da educação que nós vamos ser seres humanos melhores, vamos ser melhores profissionais, melhores pais, vamos ser melhores filhos. E a educação no nosso município, ainda que muito longe do ideal, assim como todo o nosso país, eu acho que ela está no caminho certo, né? Somos a primeira cidade do mundo a ter um computador por aluno, né? Na questão do tratamento com os alunos, poucas cidades do Brasil ou do nosso estado, vamos dizer assim, tem o de jejum, como tem na cidade de Piraí. Foi bem citado pelo vereador Alzimiro, que o filho de um médico, o filho de um prefeito, por exemplo, pode pagar uma escola particular. No nosso município, tanto a educação vem no caminho certo, que na gestão passada tínhamos o prefeito Tutuca e os 2 netos dele, filhos do deputado Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, que podia estar estudando em qualquer escola desse país, estavam estudando em colégios públicos, que são crianças na idade daqui do município, são crianças na idade, né, de estar usando o serviço, e o filho do atual prefeito, que é o único filho dele, estuda hoje também numa escola do município, poderia estar estudando em qualquer outra escola. Então, penso que estamos ainda longe do ideal? Estamos, mas estamos caminhando para uma melhoria da educação no nosso município e que para a gente possa ser exemplo para todo o Brasil. No mais, agradecer a presença de todos e por hoje era isso, presidente. Boa noite. Presidente, posso pronunciar aqui? Vereador Flávio, em relação ao que o senhor falou na tribuna, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência e ao vereador Alzimiro que a gente marcasse uma reunião com a nossa equipe de procuradores antes de seguir a sugestão do vereador Júnior Rocha, de irmos falar com o prefeito, que a gente tenta tirar as dúvidas e tentar modificar alguma coisa que sensibilize o prefeito. Obrigado, presidente.
aproveitando aqui a carona do meu vice-presidente Júnior Dentista, eu queria esclarecer para o vereador Flávio que, quando o projeto vai para ser lido, aprovado, tem que passar pelas comissões para ser dado o parecer. A Procuradoria dá o assessoramento técnico, mas é de total responsabilidade da comissão, que temos o presidente, um relator e o membro. Eles é que são responsáveis pelo parecer. A Procuradoria só dá o respaldo, só tecnicamente. Eu sei que é complicado, né? Já estou aqui há algum tempo. O dever do vereador, a função do vereador é legislar e fiscalizar somente. Eu sei que realmente, às vezes, a gente fica um pouco ansioso, um pouco inquieto para tentar resolver o problema, mas tem coisas, infelizmente, que nós não temos competência, né? E, pelo que eu entendi do parecer, e pelo que o nobre vereador Alzimiro leu ali, o trânsito é de competência do Executivo organizar. Eu acho que por isso foi dado o parecer contrário. Mas, como já disse aqui o relator, só vocês fazerem uma indicação que assim eu farei. Vamos entregar para o prefeito e pedir com que ele tenha atenção e carinho com esse projeto que vai virar uma indicação de vocês. Queria parabenizar também meu amigo Marcos Bombeiro, dizer que eu fico feliz, que já estou no meu 3º mandato e já é a 2ª moção de aplauso. No mandato passado estava presente, o amigo recebeu uma homenagem aqui e eu fico feliz. Esse é sinal de que o trabalho está tendo continuidade e continua sendo reconhecido. Meus parabéns, Marcos, por esse trabalho. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 2 de julho, corrente ano, hora regimental.